bem, estamos de volta para darmos continuidade ao assunto desta matéria pragmática pastoral. E nesta oportunidade, nós queremos falar alguma coisa sobre o ministério pastoral na história. O padrão bíblico do ministério pastoral está presente tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. O Antigo Testamento é farto em exemplificações, em histórias envolvendo pastores e ovelhas. Temos histórias de pastores, inclusive, enfrentando animais ferozes para preservar a integridade, para proteger as suas ovelhas. Isso tem muito a nos ensinar. Isso, de uma forma contextualizada, nos leva a pensar na função de um pastor nos dias de hoje. Ele vela pelas ovelhas, ele tem que defender, ou seja, ele tem que envidar todo o esforço possível dentro da sua vocação, do seu chamado, da sua capacidade dada por Deus, para livrar a ovelha de animais ferozes. Que seriam esses animais ferozes? O sistema mundano, o assédio, as pressões que advêm deste mundo cruel. E o pastor precisa ter o cuidado para preservar a sua ovelha, mantendo-a imune às influências externas malignas que vêm sobre a vida dele. O Antigo Testamento tem muitas histórias envolvendo pastores, essa questão relacional ao pastor e ovelha. O Novo Testamento continua falando sobre essa relação pastores e ovelha. O próprio Jesus Cristo chega a falar parábolas neste sentido. Mas, após o início da igreja, aquela era dos primeiros tempos, havia um padrão, uma espécie de comportamento para os pastores da época. Mas, no decorrer do tempo, foram sendo infiltrados na igreja, principalmente a partir do segundo século, e continuou nos tempos posteriores, esta infiltração, e ela se tornou mais grave durante o período medieval. Foram coisas que foram sendo inseridas num contexto litúrgico da igreja, coisas que, na verdade, não tinham procedência, conforme o modelo original, coisas que foram sendo inseridas. E poucos conseguiram se manter dentro de um padrão bíblico. Nós podemos citar, por exemplo, Crisóstomo, Agostinho, lá nos primórdios da história da igreja. Podemos citar também os paulicianos, os valdenses, lá no período medieval. Poderíamos citar também aqui John Wycliffe, inclusive foi um reformador que traduziu a Bíblia para o inglês. Podemos citar John Huston, John Hus, ele foi martirizado, assim também como fora John Wycliffe, O John Hus, ele, antes de ser queimado, ele disse algo muito interessante. Ele disse assim: vocês hoje estão queimando um ganso. Porque ele disse isso, porque o nome dele, Hans, significava ganso. Mas vocês vão encontrar depois um verdadeiro cisne. E esta alusão, dessa comparação, é que 100 anos depois, a igreja, a história da igreja, se depararia com Martinho Lutero, um homem que, ao ler Romanos, teve a sua visão aberta acerca de muitas coisas, coisas voltadas, coisas inerentes à salvação, que a salvação é por intermédio de Cristo, que a salvação não é pela igreja, simplesmente,
coisas também que ele condenou veementemente quando ele afixou aquelas 95 teses lá no tempo de Winterberg, e ele criticou de forma enfática a questão das indulgências. Então, estas pessoas que citamos aqui contribuíram para uma espécie de retorno da igreja de um passado remoto, um retorno para, voltando para os princípios verdadeiros da igreja. Foi algo que realmente contribuiu nesse sentido. É claro que a partir daí, outras coisas foram inseridas, outras deixaram de ser obedecidas, e a história da igreja continua assim, com as suas nuances, né, modificadoras, bem diferenciada dos tempos que fora quando era na época da igreja primitiva. Depois do distanciamento dos padrões corretos da igreja, aí então veio, o que eu já citei aqui, a reforma, e foi algo muito importante. A reforma testemunhou um retorno mais amplo ao padrão bíblico por meio de uma reforma protestante, que foi empreendida por Lutero, também por Calvino e também pelos anabatistas. E durante o período moderno, alguns líderes, como Baxter, Perkins, Elders, eles desencadearam uma volta aos princípios bíblicos do ministério pastoral. E eu quero deixar claro que esse retorno aos bons princípios foi necessário, haja vista que no decorrer do tempo, principalmente a partir do segundo século, muitas coisas foram inseridas, muitas coisas foram modificadas, coisas fora do verdadeiro padrão do ministério pastoral. No final do século XIX, surgiram então Lloyd Jones, Adams e John MacArthur. A reforma, na verdade, foi uma espécie de reconciliação da igreja com os verdadeiros e salutares padrões deixados por Cristo. Agora vamos falar sobre o ofício do pastor. O ofício do pastor é algo muito importante. A função de reconciliação é de todos, mas o ofício de pastor ocupa um lugar importante nesse ministério, que é de proclamar a piedade, enfim, de promover a reconciliação. Agora, a função é de todos. A Bíblia diz, bem-aventurados são os pacificadores. Ela não diz bem-aventurados os que vivem na paz. Isso significa que não basta só viver na paz. É preciso que se promova a paz, a reconciliação. As funções de um pastor, elas estão associadas à igreja. E o que é a igreja? A coluna e a firmeza da verdade. O encargo e o privilégio do ministério de pastor resultam no desenvolvimento da disciplina da teologia pastoral dentro de uma estrutura maior que é a teologia prática. Mas temos que enfatizar que somente a Bíblia pode ensinar a verdadeira teologia do ministério pastoral. O Espírito Santo, no coração dos líderes da igreja ao longo dos séculos, que enriqueceu esta teologia, fomentando inclusive a sua parte de aplicação na vida de todo aquele que atende a um chamado, uma convocação de colocar em prática o seu dom pastoral. A teologia pastoral é aquele ramo da teologia cristã que lida com o ofício, com os dons, né, com as funções do pastor. Sendo um estudo teológico, a teologia pastoral procura refletir a autorrevelação de Deus que confere testemunho às Escrituras, refletida pela tradição, refletida por meio do raciocínio crítico e incorporada à experiência pessoal e social.
De modo que nós vemos o ofício pastoral, o ofício do pastor, a função do pastor, sendo citada no Antigo Testamento e no Novo, e podemos, inclusive, citar textos bíblicos que aludem a esta condição. Por exemplo, nós podemos citar o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. Isso expressa o papel pastoral de Deus em relação ao seu povo. Isso expressa hoje, de uma forma contextualizada, o trabalho do pastor em relação à sua ovelha, porque ele tem que ter cuidado, ele tem que ser um provedor da sua ovelha. Nós temos outros textos também que falam, né? Porque o pastor é a figura do modelo que permeia o ministério. Ele é o modelo. A figura do pastor contém referências que atribuem a ele autoridade, cuidado terno, tarefas específicas, enfim, tudo aquilo que diz respeito ao sacrifício exigido de um pastor. O Salmo 100, verso 3, nós podemos ler o seguinte: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Temos aqui também mais uma menção muito forte que estabelece essa relação pastor e ovelha. Em Jeremias 50, verso 6, está escrito assim: ovelhas perdidas foram o meu povo, os seus pastores as fizeram errar. Para os montes as deixaram desviar, de monte em outeiro andaram, esqueceram-se do lugar do seu repouso. E aqui nós temos algo voltado para a atuação de um pastor que se descuida com a sua ovelha, permitindo que ela se desvie de um lugar para outro e deixe o seu devido lugar de repouso. Em Jeremias 23, verso 1, podemos ler assim: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Coisa terrível é quando acontece isso. Quando o próprio pastor é o agente desagregador. Quando o próprio pastor é a pessoa que contribuiu com uma ação irresponsável ou impensada para a dispersão de suas ovelhas. E desse pastor será cobrado muito caro. Nós temos em Jeremias 13:7, fere o pastor e espalhar-se-ão as ovelhas. Desse texto faz menção à pessoa de Cristo, que foi ferido lá na cruz. E por alguns momentos, as ovelhas de Cristo, os discípulos, seus seguidores, ficaram atônitos, dispersos. Mas esse texto também pode ter uma aplicação de uma forma contextualizada. Quantos pastores são feridos hoje por uma injustiça, por uma difamação, por uma incompreensão? E abatidos em seus ânimos, eles permitem que haja dispersão de ovelhas. Isso é algo muito triste que não deve acontecer. O tema do amor de Deus também contribui para o tema do pastor. Olha o que diz o texto de Jeremias 31:3. Com amor eterno te amei, também com amável benignidade te atraí. Então, como já vimos, o Antigo Testamento fornece base importante para a compreensão da função de um pastor. E dentro dessa base, desse alicerce, temos muitas virtudes: amor, misericórdia, disciplina, compaixão, prazer paternal em relação ao seu povo, por quem ele deseja ser amado, porque o pastor deseja ser amado e temido de todo o coração. Falamos sobre as alusões, sobre as partes citadas no Antigo Testamento que falam acerca do pastor. Mas nós temos também
no Novo Testamento citações e exemplificações neste sentido. Por exemplo, o pastor principal, que é Cristo, no Novo Testamento ele é revelado com toda a proeminência, em toda a sua sabedoria, glória, poder e humildade. Vejam o que está em João 10, 11. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E em 1 Pedro 5, 4, está escrito assim: e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Então vejam que a função do pastor no Antigo e no Novo Testamento são citadas as referências, né? A atuação, todas de uma forma embasada e que nos dá respaldo para garantir essa questão da pragmática, né, pastoral, da teologia pastoral, da função de um pastor. Não só falar da ação,